Olá, muito bom dia. Agora são 8h22, hoje, 12 de março de 2019, o ano 1 da triste era Bolsonaro. Bom, vamos fazer a transmissão hoje a partir de uma notícia que é bombástica: a prisão de um PM e de um ex-PM suspeitos de matar Marielle Franco. Desta vez parece que não é, pelo menos as primeiras informações que nos chegam dão conta de que não se trata de mais um traquezinho, quer dizer, uma prisão sem uma relação direta com a execução de Marielle Franco. Parece que essas pessoas há algo mais consistente, as informações ainda não estão divulgadas, mas pelo que se comenta nos bastidores é de que estes, de fato, teriam envolvimento no assassinato de Marielle. Um deles é, inclusive, apontado como motorista do carro que perseguiu o carro da vereadora, e deste carro, então, foram feitos os disparos que mataram a Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson. Enfim, esperemos que desta vez não seja um traquezinho, mas as pessoas que estão presas, elas têm relações assim, importantes. Um deles foi homenageado pela Assembleia Legislativa por um deputado que já falecido, o filho dele é deputado também do PDT, e fez uma homenagem a este policial, prestou uma homenagem a este policial. Hoje, este filho do deputado que prestou homenagem a este miliciano, que é um PM, ex-PM, um PM reformado, o filho dele é secretário de Educação do governador lá do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E é importante que o Wilson Witzel seja mencionado, porque, assim como o Bolsonaro, ele tem ligações com os milicianos, ligações claras, defendeu os milicianos, o filho dele homenageou uma série de milicianos, o Queiroz é ligado aos milicianos, o Bibiano caiu em desgraça depois que ameaçou desmontar o esquema de milicianos lá no hospital de Bom Sucesso, lá no Rio de Janeiro, e a ligação dele é clara. O do Wilson Witzel também se comenta em bastidores de que seria clara, de que ele teria essas ligações com milicianos. Não ouvi isso de uma única pessoa, ouvi de várias pessoas com informações importantes lá no Rio de Janeiro, da ligação do Witzel, governador, com milicianos. Enfim, pode ser que esteja sendo desbaratada agora uma rede perigosa de milicianos que criam um Estado paralelo, que agem à margem da lei, um Estado paralelo, extorquindo o dinheiro das pessoas, de comerciantes, impondo o terror em certas comunidades, cuidando clandestinamente de transporte também nessas comunidades, instalando serviços como eletricidade, ou mesmo água, ou TV a cabo, furtando os sinais de TV a cabo, por exemplo, sem pagar nada por isso, mas cobrando do morador de algumas comunidades lá do Rio de Janeiro. Um Estado paralelo, algo terrível, que já existiu na Colômbia, por exemplo. Lá eles eram conhecidos como paramilitares, e isso era terrível, porque surgiram para combater os traficantes, os narcotraficantes, e se tornaram piores, ou no mínimo igual, aos narcotraficantes lá da Colômbia. E o mesmo está acontecendo agora aqui no Rio de Janeiro, sabemos, pelos milicianos, e agora estas prisões parecem ser, eu digo parecem, porque é preciso, as informações estão sendo divulgadas agora. A prisão foi feita há pouco, então as informações ainda estão sendo divulgadas. Então, por isso é preciso tomar cuidado com o que nós afirmamos aqui. Mas parece, isso é importante, que desta vez se começou a puxar um novelo que vai dar em gente muito poderosa. Bom, antes de nós continuarmos, eu quero cumprimentar as pessoas que já estão participando desta nossa transmissão. Quero cumprimentar
os que estão participando. Quero cumprimentar a Eliette Eli, do Rio de Janeiro, bom dia, e aos amigos do DCM. Quero cumprimentar a Cláudia Lacerda, bom dia. Fala de Salvador, a Cláudia Lacerda, Joaquim, os amigos do DCM. Aparecida Rodrigues, bom dia, galera. Fala do Rio de Janeiro. Wellington Shornobay, bom dia, DCM. Curitiba presente, olha lá, Curitiba, eu estava em Curitiba, fiquei lá no sábado e no domingo, visitei a Vigília Lula Livre, escrevi já um artigo que está publicado no Diário do Centro do Mundo, com um personagem muito interessante que eu conheci lá, que é o cidadão comum, o engenheiro Irineu Benzen, e ele fez aí um relato, e este relato eu estou publicando. Ele que contou que foi um pobre de direita, e hoje ainda tem amigos muito que votaram no Bolsonaro, e agora notou que esses amigos estão tirando os adesivos. Está aqui um outro participante da nossa transmissão, que é laranja acima de tudo, o Jever Silva, bom dia, gigante da informação, muito obrigado, Jeff, estamos aqui fazendo o nosso trabalho. O importante é construir um tijolo por dia, entendeu? Colocando o tijolinho, cada dia um dia. A casa do miliciano do presidente caiu de vez, diz o laranja acima de tudo. O Incitartus 41, bom dia. Bom, CNN periférica, 1212, ninguém se mexe. Bruno Anastasax, bom dia, Joaquim, Baixada presente, o Bruno muito bem informado lá na região da Baixada, colaborador, já publicou um artigo no DCM, está sempre aqui presente, sempre passando informação para a gente, a observação que ele tem do Brasil real. Porque o importante na imprensa é cobrir o Brasil real, não é o Brasil oficial. O Brasil, enfim, muita gente, a Jussara Galhardo Agui, Guerra, bom dia, ela fala de Natal. Porto Alegre também está presente, através da Renata Ribeiro, o Roberto Cavalcante Freire, bom dia, mestre, vai chegar no Planalto. Olha, eu digo para você, o Planalto tem lá um miliciano, tá? Ele é politicamente um miliciano. Defendia as milícias, defendeu a vinda de milicianos da Bahia para o Rio de Janeiro, diziam que eram todos bem-vindos. O filho, o Flávio, homenageou vários milicianos. A ligação com os milicianos é evidente, evidente. Agora, se os milicianos estão por trás da morte, ou são os executores da morte da Marielle, desse covarde assassinato da Marielle, completa agora no ano, né, uma covardia muito grande. Essa investigação já era para ter avançado antes, mas quando estava sob intervenção militar, lá no Rio de Janeiro, não avançou. Não avançou, estava lá o general, e uma das já descobertas feitas lá na casa ali de um dos presos, hoje de manhã, miliciano, é a ligação, ele fazendo muita consulta, muita pesquisa sobre quem era o general Braga, que era o interventor lá no Rio de Janeiro. Olha, meus amigos, eu lembro que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, toque o sininho para você ser notificado. Nós estamos fazendo a transmissão agora pelo DCM TV, fazíamos pelo outro canal, que tem lá um número muito grande de inscritos, e aqui também os inscritos estão crescendo, mas pode crescer muito mais. Por isso, eu peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, toque o sininho, vamos fazer desta comunidade, assim, a maior comunidade progressista, ou uma das maiores, juntamente com outros canais importantes que nós temos aqui, que tem a mesma visão de mundo, a mesma visão progressista do mundo, mas fazer desta também uma comunidade muito grande, porque o crescimento desta comunidade é o crescimento daquilo que você acredita, que é uma ideologia progressista, num Brasil soberano, num Brasil inclusivo, num Brasil que faça diferença no mundo e não seja apenas aquilo que está se transformando agora, que é um jagunço dos Estados Unidos, o serviçal dos Estados Unidos a partir do Jair Bolsonaro. Bom, vamos ler as notícias, porque elas estão sucedendo muito rapidamente, mas vamos ler as notícias do essencial para saber o que já foi divulgado até agora sobre a prisão desses milicianos, ou PM, um PM reformado, o outro ex-PM, que são suspeitos de matar a Marielle, e o Anderson Gomes. Então vamos lá, a gente ter aqui, olha, lá
Então está aqui, olha, o Freixo já se manifestou. Depois da prisão, ele diz assim, o caso não está resolvido, é verdadeiro, não está resolvido. Agora ele quer saber o Freixo. A mando de quem? Certíssimo. Diz aqui, olha, essa é a notícia. O deputado federal Marcelo Freixo disse nesta sexta-feira que, apesar das duas prisões de suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o caso não está resolvido, não está mesmo. Amigo pessoal, ex-chefe e companheiro de partido de Marielle, Freixo questionou, a mando de quem? Ele está falando, são prisões importantes, são prisões tardias, é verdade. Dia 14 faz um ano do assassinato de Marielle, é inaceitável que a gente demore um ano para ter alguma resposta. Então, é evidente que isso vai ser visto com calma, mas a gente acha um passo decisivo. Mas o caso não está resolvido. Ele tem o primeiro passo de saber quem executou, mas a gente não aceita a versão de ódio ou de motivação passional dessas pessoas que sequer sabiam quem era Marielle direito. Ele falou hoje ao Bom Dia Rio, lá da TV Globo, no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Policiais da Divisão de Homicídios e promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam o policial militar reformado Rony Lessa, de 48 anos, e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, de 46 anos. A Força Tarefa afirma que eles são os autores dos assassinatos há quase um ano, em 14 de março de 2018. A investigação aponta que Rony fez pesquisas na internet sobre locais que a vereadora frequentava. Os investigadores sabem também que, desde outubro de 2017, o policial também pesquisava a vida de Freixo, do PSOL. Olha só. Aqui, olha. Freixo diz que não conhecia os dois suspeitos presos. Como eu fiz a CPI das milícias, está dizendo o Freixo, em 2008, eu convivo, lamentavelmente, com essa situação de ameaça há 10 anos. Não era o caso de Marielle. Ela não tinha carro blindado, ela não tinha esse esquema de proteção, porque ela nunca recebeu nenhuma ameaça. Marielle não estava à frente de nenhuma ação direta que pudesse gerar suspeitas de que isso acontecesse com ela. A própria família sabe disso. Surpreendeu todos essa ação contra Marielle. Por isso que a gente precisa saber quem mandou esses dois assassinos, esses dois covardes fazerem isso. Qual foi a motivação política? Quem, em pleno século XXI, no Rio de Janeiro, é capaz de politicamente fazer uma coisa dessas? Isso é muito inaceitável, isso é um crime contra a democracia. Bom, você vê aqui, que não é o que o Freixo diz, mas no fundo o assassinato da Marielle pode ter sido para silenciar algumas pessoas que poderiam criar alguma dificuldade aí em ano de eleição, entendeu? Para colocar o medo em algumas pessoas. Não consegue pegar o Freixo, pega a assessora dele, assessora mais próxima. Tacar terror. E para que as pessoas, então, ficassem todas muito receosas do que poderia acontecer. Vamos lembrar que o Jean Willis foi eleito deputado federal pelo PSOL. Eu acho, assim, muito surpreendente e revela, na minha opinião, a gravidade das ameaças contra o Jean Willis, que foi outro que ele saiu para que não tivesse o mesmo destino da Marielle. E aí ele até disse, quando deixou o Brasil, depois ele tinha conversado com o Pepe Mujica, que é lá do Uruguai, ficou preso muito tempo, e o Pepe disse, olha, uma forma de proteger a própria vida também é uma forma de resistência. Bom, parece que tem coisa grande chegando aí. O Freixo sempre foi muito cauteloso, falou, não é, talvez não seja. Agora ele está dizendo, ele acompanha a investigação. Olha, prenderam esses caras, mas agora é preciso saber a mando de quem. Porque eram, vamos dizer, que não gostavam da Marielle, não sabiam nem direito quem era a Marielle, que era passional, como assim? É preciso saber por quê, as razões políticas desse assassinato. Este PM, acusado de atirar em Marielle, ele já perdeu a perna em um ataque, viu? A gente está aqui, a notícia, olha aqui, olha. O sargento reformado Rony Lessa perdeu uma das pernas em um ataque à bomba na zona norte do Rio há 10 anos. Segundo a polícia, o autor desse atentado é o mesmo autor envolvido no atentado à bomba contra o contraventor Rogério de Andrade. O filho de Rogério morreu no ataque. Tá aqui, o Rogério é daquela dinastia de bicheiro lá do Rio de Janeiro, acho que o pai dele, o Castor de Andrade, foi muito famoso lá como bicheiro,
e aí teve esse ataque, ele morreu nesse ataque, o Rony Lessa. Claro que deveria ser segurança, alguém que trabalhava para esse grupo do Ronaldo Lessa. A explosão no carro do Lessa ocorreu quando ele passava com seu carro, uma picape Hilux prata, pela rua Mirinduba, a poucos metros do 9º Batalhão da Polícia Militar Rocha Miranda. Após a explosão, o PM teria tentado saltar a picape, mas ficou preso ao cinto de segurança. Enfim, este é o suspeito de atirar em Marielle. Aqui. Elcio Vieira de Queiroz, que estava com o suspeito, né, que é o Rony Lessa, é apontado como motorista do carro que perseguiu a vereadora, foi expulso da Polícia Militar em 2015. O ex-PM foi preso no Engenho Novo, do Rio, na Zona Norte do Rio, quando saía para trabalhar. E você sabe que tem um deles que é vizinho do Bolsonaro, lá na Barra da Tijuca, num condomínio lá muito caro, tá? Tá aqui, e já está circulando uma foto do Elcio Queiroz, que é esse motorista, ele junto com o Jair Bolsonaro, porque é tudo uma turminha, viu? O Bolsonaro é ligado a essas pessoas, esse é o grupo do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro foi também militar indisciplinado, né, das Forças Armadas, foi praticamente expulso, não foi expulso porque houve uma anulação da sentença no Tribunal Superior Militar, e lá, por conta disso, é que ele não foi expulso, mas dentro, aqueles que conheciam do comando dele, dentro do quartel, recomendaram a expulsão dele. É meio que, você está vendo, esse policial também foi expulso, é gente indisciplinada, é gente perigosa, gente que quer criar um Estado paralelo, gente que não tem nenhum apreço pela democracia, e a rigor não tem nenhum apreço nem pela vida humana. Tá? Bom, vamos continuar lendo estas notícias, vamos atualizando todas as notícias. Eu quero lembrar que você pode participar do Superchat. Com o Superchat você destaca o seu comentário aqui e você patrocina o nosso jornalismo. Temos aqui, olha, eram caseiros do presidente miliciano, está falando Jever Silva. Na verdade, esses bandidos eram caseiros do presidente miliciano. Aparecida Rodrigues e o paladino da corrupção. Maria José Mendes, cadê o gestor para investir em obras contra as enchentes de São Paulo? Bom, ela está mudando de assunto aqui, que é um assunto também muito importante, tá? Que é, exatamente, tem agora a revelação de que se gastou tanto a prefeitura quanto o governo do estado, e a prefeitura, que era do Dória e do Bruno, metade do orçamento contra enchentes. Olha, é sempre assim. Você tem uma previsão de orçamento para enchentes, obras de enchentes, mas o prefeito, ele, por incúria, entendeu? Por inépcia ou incompetência, né? Ele não gasta o que é gastar em enchente. Por quê? Porque fica naquela aposta ali de que não vai ter chuva, de que não vai ter enchente. E irresponsabilidade, olha quantas pessoas morreram. Estamos falando de prefeito, mas outros prefeitos da cidade e do governo do estado, porque a região metropolitana, ela tem que ser administrada, ela é administrada pelo governo do estado. Há, inclusive, na Constituição, isso não foi regulamentada, a previsão de um governo metropolitano, das regiões metropolitanas, mas isso nunca foi tirado do papel. Era para haver uma eleição até, esse seria um dos caminhos, porque não adianta. A enchente tem que ser, é algo que não se esgota o problema numa única cidade. Isso tem que haver uma política regional de várias cidades, de despoluição de rio, aprofundamento de calha de rios, limpeza de córregos, porque é tudo interligado. É claro que essa ocupação, as ocupações que existem em áreas irregulares, o prefeito tem que ir lá e tomar conta daquilo. Mas, muitas vezes, não há a pressão política, e não tem nada a ver com pressão de esquerda. Tá? Região de São Paulo, por exemplo, muitas ocupações são vereadores de direita, entendeu? Que controlam essas ocupações. Tem também um político de esquerda que lidera essas ocupações. E as ocupações, em geral, feitas pelas esquerdas, não é para ter caráter definitivo. Estou falando do MTST. Não é para ter caráter definitivo. Tanto é que eles colocam lá lonas, não deixam assentar um tijolo, porque não é para criar favela, é o contrário. Isso que as pessoas não entendem. É, na verdade, para denunciar a falta de uma política habitacional que atenda à demanda. Então, se diz, olha, tem muita gente sem casa, tem muita gente pagando aluguel que não consegue pagar aluguel, e tem esta área vazia. Então, vai lá e ocupa aquela área
para fazer cumprir a Constituição. Não é, vou invadir o prédio, o apartamento dos outros, terreno produtivo, nada disso. Terreno que está tendo destinação social, nada disso. É apenas aquele que está servindo à especulação, dizendo, olha, se tem tanta gente sem casa, constrói casa aqui. Tá? Agora, existem políticos de direita que controlam algumas regiões, controlam. Existe aqui em São Paulo, e deve haver também no Rio, que controla, e havia também no Rio, e que controlam algumas áreas, então essas áreas eles permitem que sejam ocupadas de qualquer maneira e acabam tendo poder político ali dentro. No caso de milicianos, não é só poder político. Lá da comunidade que eles mandam bastante, que é Rio das Pedras, é uma favela enorme, entendeu? Que eles mandam ali. E ali não é só poder político, eles mandam. E ali, se o cara não reza na cartilha dos milicianos, cai fora da comunidade, tem que pagar quando eles querem, tem que pagar, comerciante tem que pagar, eles tascam o terror ali. Então, quando a gente fala, as coisas são interligadas, desta ocupação irregular, muitas vezes em algumas áreas que não tem a menor condição, muitas vezes tem político por trás. Tem vereador que impede, inclusive, a ação da administração pública, porque ali ele considera como se fosse um território dele. Tentei fazer o link a partir do que disse aqui a nossa leitora, Maria José, ela dizendo que o gestor gastou menos com o combate à enchente. Verdadeiro, gastou menos, porque essas pessoas é o seguinte, olha, vamos falar a verdade, como fica aquele tipo de coisa para a administração funciona assim, sobretudo para administração como essa, do Dória, do Bruno Covas, está longe, deixa lá, está longe do meu problema, não tem nada a ver com isso. Por isso é que o PT, o PSOL também tem uma, o PCdoB também tem um crescimento muito grande nas áreas periféricas. Tem lá o chamado cinturão vermelho, que são as pessoas que reconhecem que há uma administração que olha para eles. Essa administração que olha, porque normalmente não olha. Deixa lá, vai se amontoando, não tem apreço, e é uma ineficiência administrativa, sem dúvida nenhuma. Uma ineficiência. Vamos lá, olha, vamos olhar agora a notícia de que, voltando aqui para os milicianos, a notícia de que o suspeito de matar Marielle, o ex-PM, é vizinho de Bolsonaro. Agora, você sabe que o Bolsonaro mora num condomínio muito caro, né? Ali é 5 milhões, 6 milhões cada imóvel ali. O Bolsonaro diz que quando comprou, pagou menos. O cara, não sei por que, quis vender abaixo do preço para ele, 1,5 milhão. Evidentemente que não, né? Na verdade, isso é contrato de gaveta, é valor subfaturado para que ele pudesse comprar e comprar algo que valia muito mais, mas então ele compra por um menor valor. Mas o que estava fazendo o PM também num condomínio desse, né? Porque é miliciano e dá muito dinheiro isso, viu? O Estado paralelo dá muito dinheiro, porque eles arrecadam, é como se fizesse um sistema de tributação. Você paga tributo a bandidos, porque são bandidos. Aqui, ó. Policiais da Divisão de Homicídios e Promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta sexta-feira o policial militar reformado Rony Lessa, de 48 anos, e o ex-policial Elcio Vieira de Queiroz, de 46 anos. A Força Tarefa afirma que eles participaram dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Rony Lessa, segundo a denúncia, o Rony Lessa é o autor, olha só, o autor dos 13 disparos que mataram Marielle Anderson. Ele estava no banco de trás do Cobalt, o carro é o Cobalt, é isso, Cobalt, que perseguiu o carro da vereadora. Lessa também teria feito pesquisa sobre o então interventor na segurança pública do Rio, General Braga Neto, e fazia pesquisas na internet sobre a metralhadora MP5 que pode ter sido usada no crime. O sargento Lessa foi preso em casa. Olha só onde mora o sargento, hein? Ele mora no mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro, estou apressando aqui, tem uma casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Está lá o sargento Rico, que mora no mesmo condomínio do Jair Bolsonaro. Os dois têm uma foto, eu recomendo a você que entre no site www.diariodomundo.com.br e veja a foto tem lá do Elcio, né? E o Elcio Queiroz junto com
o, junto com o Jair Bolsonaro, entendeu? Os dois são muita afinidade. Está aqui o Sargento Lessa, ele tem lá a foto com o Jair Bolsonaro, os dois tiraram, porque são vizinhos, e sabe-se lá como é que os dois conseguiram comprar este condomínio, com que dinheiro conseguiram comprar este condomínio. Na verdade, a gente até tem uma ideia, né? Mas estão lá os dois ricos morando neste local. Bom, Marielle, no próximo dia 14, faz um ano que ela foi assassinada. Um ano. Agora fica a questão que o Freixo perguntou. Por que mataram a Marielle? Agora eu preciso saber quem matou e por que mataram. Porque esses são milicianos. Ela era assessora do Freixo na CPI lá dos milicianos. Evidentemente que esse assunto de milicianos, embora se soubesse que o Bolsonaro tinha ligações com os milicianos, se sabia. Só que isso foi muito pouco falado na campanha. A imprensa quase nem tocou nesse assunto. Muito pouco. Todos falavam muito pouco. Será que a morte dela foi para intimidar as pessoas? Na campanha do Bolsonaro, muito pouco se falou. Tudo isso era para ter vindo à tona antes. Tá? Lembre-se de que o Queiroz, quando foi pego em movimentação atípica, ele foi pego na mesma investigação que levou à prisão de vários deputados lá do Rio de Janeiro. E, na época, se divulgou a relação de movimentações atípicas dentro da Assembleia. Agora, o Queiroz não foi sequer mencionado. Alguém avisou o Flávio. E avisou, porque a operação lá, Furna da Onça, foi no dia 17 de outubro, e no dia 15 de outubro, o Flávio Bolsonaro demitiu esse Queiroz, tá? Que é ligado a esse pessoal aí que matou a Marielle, entendeu? Então, ele estava citado, foi demitido, só que o nome dele não foi a público. Alguém protegeu, para que não houvesse nenhuma implicação eleitoral. É evidente que foi para isso, porque estava entre o primeiro e o segundo turno. Isso é muito grave. Então, alguém protegeu. Aí o nome do Queiroz só vai aparecer depois, em novembro, depois que o Bolsonaro já estava eleito. Aí que vai aparecer. E agora, puxando o fio, porque ao mesmo tempo teve lá aquela investigação chamada Quarto Elemento, que é do Ministério Público do Rio de Janeiro, que pegou os milicianos também. Mas tudo isso depois da eleição do Bolsonaro. Tudo isso depois. Olha, é muito sério, viu? Porque tem uma cadeia de comando. Quem é desse grupo, desse pessoal aí ligado a miliciano, tem mais poder? Quem é que pode vetar, que pode incentivar, que pode encomendar? Quem é? É o Jair Bolsonaro. Ele é ligado aos milicianos, isso não tenho dúvida. Não estou falando aqui que o Bolsonaro mandou matar a Marielle. Não estou dizendo isso. Nem vou dizer isso sem que haja nenhuma evidência, sem que haja nenhuma prova. Ninguém aqui é irresponsável. Mas é o mesmo grupo. Isso sim. Isso você pode dizer que é o mesmo grupo. Não tenha dúvida nenhuma. E aí você precisa saber por quê. Será que queriam silenciar? Será que a Marielle tinha alguma informação importante? Será que pessoas do grupo da Marielle também tinham? Ficaram todos temerosos do que poderia acontecer? Será que foi um recado? Será que mandaram um recado? É possível. É possível, porque os que estão hoje no Palácio do Planalto são muito perigosos. Sabem que não tem nenhum compromisso com verdade factual, nenhum compromisso com a decência, nenhum, entendeu? É barbárie, barbárie. Será que foi um recado? É isso que tem que ser apurado. É isso que o Freixo está dizendo nessa entrevista que ele deu hoje ao Bom Dia Rio. Ele está dizendo isso, falou, olha, é preciso saber quem mandou, não está esclarecido, não. Há agora consistência, algumas evidências, mais forte. Agora há, entendeu? Hoje dizem, não, seria prisão por outro motivo, não, estão dizendo. Um deles dirigiu o carro, tem lá toda a pesquisa que fez. Então, agora, tudo bem, você acha que esses dois caras, um que tinha dinheiro, que é vizinho do Bolsonaro, o Bolsonaro é um homem rico, estavam lá na Barra da Tijuca, mora lá no mesmo condomínio.
Então, dinheiro tem. Miliciano, ligado lá ao escritório do crime. Tem um que sumiu, que é o capitão lá do BOPE, o ex-capitão do BOPE, o tal Adriano, cuja mulher trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. A mãe também trabalhava no gabinete do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. A filha do Queiroz trabalhava no gabinete, nomeada no gabinete do pai, que era deputado federal, o Jair Bolsonaro. Então, pode ter pego, sim, uma rede importante. Agora, tem que ir até o fim. Tá? Porque esses brucutus que não valem nada, como aquele deputado que quebrou a placa da Marielle, eles querem intimidar. E por que quebrou? Por que a Marielle é tão simbólica na vida desses caras? Por quê? Porque é um cara que quebra uma homenagem, uma placa, e expõe depois, não vale nada. Isso eu digo, não vale nada. Como ser humano, como pessoa decente, como pessoa, você pode ser de direita, pode ser conservador, pode ser o que quiser, entendeu? Mas você não pode ser bandido. Você não pode defender bandido. Você não pode defender execução covarde de ninguém, entendeu? Muito menos de alguém que tem uma representatividade política, tem um poder político, mas de ninguém, ninguém. Mas o poder político, quando você atenta contra essa pessoa, seja de direita, seja de esquerda, seja do que for, quando você atenta, você está atentando contra o Estado Democrático de Direito, contra as autoridades do poder constituído. Isso é simbólico. Isso é para atacar terror mesmo. Isso é terrível. Isso é o que aconteceu nos piores momentos lá na Colômbia com os narcotraficantes. Isso tem que ser investigado, isso tem que ser punido exemplarmente. Aqueles que defendem, eles devem ser desprezados. Se fizer apologia ao crime, devem ser processados. Se alguém incentivar que se deva fazer algo semelhante. Mas quem faz essa defesa de criminosos, como é o caso de um deputado que quebra a placa e expõe depois, entendeu? Por sinal, ele levou agora já uma invertida no Congresso, viu? Esse deputado. Ele apresentou lá, porque, no fundo, ele está querendo aparecer, como ele não tem nenhum compromisso, nenhuma decência humana, nenhum compromisso com a decência humana. Então, ele apresentou lá um projeto de lei só para chamar atenção, porque o eleitor dele baba que nem ele de ódio, pessoas que babam, andam babando por aí de ódio. Mas aí ele apresentou lá um projeto, ele levou uma invertida agora no Congresso Nacional, tá? E ele apresentou um projeto que é um projeto de obrigando a doação de órgãos de pessoas executadas pela Polícia Militar. Quando eu falo executadas, é executadas mesmo, ele não usa esse termo, mas ele fala em mortos em confronto. Não existe isso. Entenda bem, não existe essa coisa de morte em confronto. É raríssimo que haja confronto. Quando há confronto, há problema de fato. A Polícia Militar tem problema. Mas, em geral, é execução. Entendeu? Tem todo o modus operandi da Polícia Militar. Então, ela chega lá numa certa comunidade e executa. Mas quantos casos não são inocentes? Mas ainda que o cara fosse culpado. Você vai aqui, ali, você diz assim, o cara seja um bandido, foi morto mesmo no tiroteio, que seja um tiroteio real. Você vai extrair os órgãos. Não, não. A doação de órgãos é algo voluntário. Você pode começar hoje por um bandido, depois vai para qualquer pessoa. Entendeu? É algo voluntário. Não pode aceitar. Mas eu estou falando que este cara propôs a doação obrigatória. E aí já a mesa da Câmara, quem me passou isso foi o Ariel de Castro Alves, que é membro do Conselho de Direitos Humanos aqui do Estado de São Paulo, advogado. Importante, já fez umas denúncias assim, muito relevantes, de abuso policial, ele atua bem nessa área. E ele, então, me mandou a decisão dos técnicos lá da Câmara que já abortaram mesmo, politicamente, tiraram, matou no nascedouro a questão esse projeto de lei que obrigava a doação de órgãos de pessoas mortas em confronto com a Polícia Militar. E esse cara é o cara que quebrou a placa e botou a placa lá da Marielle como um troféu, dizendo, fui lá e realmente desfiz a homenagem. Olha, então é o seguinte, por que é errado homenagear uma mulher que foi covardemente assassinada, uma líder popular? Qual é o problema disso? Por que esse ódio? Por quê? Aí você, mais que acende a luz amarela, diz, olha, qual é a motivação para ter matado a Marielle Franco? Qual é a motivação?
Não foi de graça, entendeu? Foi lá, não gostava dela, não gostava porque ela era homossexual, porque ela era casada, então isso me irritava, não foi nada disso. Claro que isso pode, vamos dizer assim, compor o quadro do ódio que as pessoas têm por uma líder como a Marielle, mas não foi essa a motivação. A motivação foi política. E lembre-se, estava-se começando a campanha eleitoral, antes, março. Você lembre-se que quem tinha munição sobre os milicianos é o Freixo e o pessoal do PSOL lá. Essa é uma luta do Freixo muito antiga lá no Rio de Janeiro. Você viu que ele próprio, eu li essa notícia aqui, ele próprio tinha já tinha lá o segurança, carro blindado, porque ele foi ameaçado muito. O Freixo tem uma vida muito dura por conta disso. Viu? O irmão dele foi assassinado, porque ele fez esse enfrentamento, porque esse enfrentamento é necessário para preservar a característica, minimamente, a nossa característica de uma sociedade civilizada, entendeu? Não pode sair por aí atirando. E olha, é muito parecido como agem esses milicianos, e o chefe político dos milicianos se chama Jair Bolsonaro. Vou dizer mais uma coisa que as pessoas estão ligando agora, tá? Aquela repórter que foi atacada lá do Estadão, não foi ela que foi atacada. Olha a covardia. Na verdade, estavam querendo atingir o pai dela, que é o Chico Otávio, do jornal o Globo, lá do Rio de Janeiro. A Constança Rezende, que é uma repórter jovem, repórter do Estadão, fazendo alguns trabalhos bons para a experiência que ela tem, não tem nada a ver, ela não fez primeira matéria lá da questão do Laranja, do Queiroz, foi um outro repórter mais experiente do Estadão, Fábio Serapião, mas ela então foi atacada. Mas, no fundo, o que as pessoas estão dizendo agora é de que ela foi atacada já quando o pai estava fazendo matéria sobre esses milicianos que foram presos. Entendeu? Porque ele está cobrindo lá, já faz bastante tempo, ele é meio exclusivo na área lá do assassinato da Marielle. Está lá há bastante tempo já fazendo esse tipo de reportagem. Então, a suspeita, na verdade, é que o Bolsonaro já está sabendo o que vem por aí, entendeu? E aí foi lá e já atacou o repórter. Estou dizendo que é isto, é o que se comenta no bastidor, não falei que Chico Otávio, não sei se é isso, tá? Mas, de fato, há esta coincidência, que não é coincidência coisa nenhuma. Atacou a filha do jornalista, que é o jornalista que mais investiga lá no Rio de Janeiro os milicianos, tá? Ou esse esquema de milicianos. O jornal o Globo mantém o Chico Otávio só para fazer esse tipo de matéria. Tá? É um cara antigo também, no jornalismo investigativo, eu o conheço, dizemos, eu pela TV Globo, ele pelo jornal Globo, numa época, tempos atrás, a história do Rio Centro, tá? Que era recontar lá a história do Rio Centro, reabrir o caso do Rio Centro, e ele é um bom repórter investigativo, o Chico Otávio. E as pessoas estão dizendo agora, olha, e já tem gente até postando na rede esta coincidência, falou, olha, atacou a filha do cara que está investigando os milicianos, justamente esses que estão sendo presos agora, tá? Justamente esses milicianos presos agora estavam sendo alvo das reportagens do Chico Otávio. Bom, está lá no Essencial agora, cuidando do Essencial, o Pedro Zambarda, nós vamos conversar rapidamente com ele sobre esse caso Marielle, sobre as notícias, as últimas notícias do caso Marielle, sobre a reportagem que ele fez no fim de semana também, reportagem investigativa, também dentro desse projeto do DCM, de valorização das reportagens, estamos publicando todos os fins de semana, reportagens exclusivas que você, do leitor do DCM, recebe e sendo notificado, ou fazendo a sua inscrição no site, sempre você é notificado que tem uma matéria nova. Então, nós vamos conversar com o Pedro Zambarda. Pedro Zambarda, muito bom dia, Pedro. Cheio de notícias hoje, né, Pedro? Então, eu pediria que você começasse aí, por favor, dar um boletim rápido sobre as últimas notícias do caso da Marielle e depois falasse sobre as suas reportagens, Pedro Zambarda. Muito obrigado pela participação, prazer ter você aqui. Prazer ter você também, Joaquim. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no DCM. Estou fazendo as principais atualizações da coluna Essencial.
A manchete de hoje é realmente a prisão desses dois policiais, um policial militar reformado e um ex-PM. Enfim, eles estariam diretamente ligados ao assassinato da Marielle Franco e de seu motorista Anderson. São dois motoristas, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, que muita gente está falando nas redes sociais, achou curioso o sobrenome dele. O Rony Lessa, no caso, é vizinho do Jair Bolsonaro, até então era um policial ficha limpa, segundo as reportagens do próprio Globo que você estava citando, Joaquim, a respeito do próprio furo do Chico Otávio. Ele era um ficha limpa, mas ele está sendo acusado, enfim, de ser o autor, de fato, dos 9 disparos, sendo que 4 deles teriam alvejado a ex-vereadora Marielle Franco naquele assassinato brutal. Várias coisas saltam aos olhos nessas prisões, por mais que as autoridades insistam que tenham feito uma apuração rigorosa, o caso está para completar quase um ano, sem solução concreta. Então é muito curioso que esses caras apareçam justamente agora presos. A gente sabe que o trabalho de investigação da polícia ele é complexo e pode ser longo, mas tem muito cara, e eu lembro até de notícias que saíram a respeito disso. O Rio de Janeiro estava sob intervenção militar e teve notícias, inclusive, de bastidores do general interventor dizendo que não era para mexer nessa questão do caso Marielle Franco. Foi uma reportagem, se eu não me engano, eu não sei se foi do Correio Brasiliense ou do próprio Globo, que apontava esse tipo de coisa, que as autoridades estavam fazendo um pouco de corpo mole. E tem também uma matéria que está bombando agora no DCM, que nós resgatamos, que é da Agência Brasil, do ministro, do ex-ministro do Michel Temer, o Jungmann, dizendo que o envolvimento de autoridades, no caso Marielle Franco, era praticamente certo. Ele estava aí dando uma declaração mais sincera que o habitual, dizendo isso. Pode falar, Joaquim. Poderosos, né? E tinha poderosos envolvidos, não tinha dúvida. Tinha poderosos envolvidos, e a questão, a própria aproximação do Jair Bolsonaro, e aí o que acontece? Estão ocorrendo as duas prisões hoje. O Rony, que é o autor dos disparos, é vizinho do Jair Bolsonaro no Rio, do imóvel que ele tem no Rio de Janeiro. E tem uma foto do Instagram do outro policial, que seria o Elcio Queiroz, que transportou o Rony até o local onde teria acontecido o crime. Evidentemente, eles são acusados, ainda não houve julgamento, não houve nenhuma decisão judicial concreta a respeito dos dois, mas o Elcio aparece numa foto com o próprio Jair Bolsonaro e está circulando, é um print do Instagram, o que mostra aí uma aproximação dos dois com o presidente da República, ao contrário das fake news que eles andam espalhando. E isso é uma coisa que a gente apurou bem, tentando relacionar a facada que ocorreu em Juiz de Fora com o Jean Willis, que é uma absoluta fake news, enquanto a gente tem vários indícios de suspeita, não digo de ligação direta, mas no mínimo, afinidades entre o presidente da República e esses milicianos que estão sendo acusados agora de terem matado a vereadora. Tá certo. Pedro, e como é que foi essa reportagem aí do último fim de semana? Você que fez ali uma incursão pelo esgoto bolsonarista. Conta aí. Pois é, Joaquim, a gente amarrou um outro elo dessa reportagem. Muitas pessoas conversaram comigo, eu fiquei muito satisfeito com a repercussão dessa reportagem. Depois o Brasil 247 chegou a repercutir alguns trechos. Eu sei de outros jornalistas que estão de olho também nesse tipo de pauta, estão interessados em apurar essa história, mas a gente meio que fechou um pouco essa saga, que outras fontes me informaram que a outra pessoa que participou do podcast, onde o Leonardo Oliveira confessa ter criado fake news envolvendo a facada do Bolsonaro com o Jean Willis, o autor do podcast, que é o Hiram Galdino, que já tinha sido perfilado pelo Kiko em 2017, é um militante de extrema-direita, associado a grupos de extrema-direita norte-americanos. Atualmente ele mora na Suíça, e a gente pegou um trecho do áudio do podcast em que ele diz que ele recebeu uma credencial do Eduardo Bolsonaro para participar do Fórum de Davos, que ele tirou uma foto com o próprio Jair Bolsonaro na rua pouco antes daquele lanche patético que ele teve em Davos e não conversou
com os líderes de Estado, ele teria tirado foto com o Sérgio Moro também, e aí outras duas fontes, enfim, nos garantiram e mostraram informações que foi o Hiran, que ele está, na verdade, por trás dos ataques que ocorreram à filha da Maria do Rosário, na época ela tinha 16 anos, em 2016. Uma covardia. Uma covardia, um esgoto. E eles recorrem de um expediente muito interessante, Joaquim. Eles lançam o balão de ensaio no Twitter, e aí depois a coisa circula em fóruns anônimos. E aí a imprensa geralmente pega esses prints em fóruns anônimos. Então a gente não consegue rastrear quem foi o cara que deu o start da coisa toda. O que é engraçado é que na reportagem do Leonardo, eles tentaram fazer um pouco de piada conosco, me atacaram no Twitter, mandaram mensagens, montagens, esse tipo de coisa, mas nessa terceira reportagem eles ficaram em silêncio. Até agora, ninguém falou absolutamente nada. Perfeito, Pedro. Eu sei que você ainda está apurando e não pode fazer nenhuma acusação de terminar a apuração, mas você continua aí vendo, apurando esta relação que existe com o submundo aí da política, né? E quem é que patrocina esse pessoal? Então, é algo que as pessoas não entendem, que o que houve, essa rede bolsonarista, ela, na verdade, é um aprofundamento daquilo que começou bem antes, viu? Já houve esse movimento ali, nesse submundo aí da internet, e gente que é hoje deputado, viu? Deputada, que está lá no Congresso Nacional, financiada por gente limpinha, entendeu? Ou gente que penteia o cabelo, gente que toma banho, entendeu? E vai lá e essa pessoa não aparece, mas dá o dinheiro, dá a grana, né? Sem entrar em detalhes, Pedro, você está apurando essa história, não é isso? Sem entrar em muitos detalhes, mas o paralelo que você fez é excelente, Joaquim. A gente está acompanhando praticamente desde quando eu entrei no DCM, a gente começou a entrar um pouco nesse submundo, e o que dá para a gente dizer sem nenhum medo de imprecisão, e é uma coisa real, é que assim, as táticas desses grupos bolsonaristas, elas se parecem muito com o MBL, que não é um grupo bolsonarista per se, eles foram, na verdade, mais golpistas em cima do governo Dilma. São táticas muito parecidas. O MBL, para quem não lembra, antes do Kim Kataguiri se tornar colunista da Folha de São Paulo, eles utilizavam esse expediente de sites sem autoria, sites que bombavam muito em rede social para fazer ataques à esquerda, ataques ao PT, usar o expediente da desmoralização. E aí depois, por isso que quando a gente diz que a esquerda está correta em dizer que, por exemplo, o Estadão é coautor desse governo Bolsonaro, é justamente isso. A grande mídia depois abraçou esses caras, deu colunas de opinião para eles dentro dos jornais, alegando, não, mas essa é uma figura importante no debate político. Eu lembro que faziam muito a comparação do Kim Kataguiri com o Guilherme Boulos. Só que o Guilherme Boulos nunca usou desse expediente. Imagina. Nunca fez ataques, é um cara absolutamente honesto, fez a campanha presidencial dele completamente dentro da lei eleitoral. E você tem esses caras que utilizaram esse expediente, e aí, quando você vai para o lado bolsonarista e olavista, a coisa se aprofunda e vira esse esgoto ao céu aberto, como a gente bem descreveu, Joaquim. É um monte de gente desqualificada, fazendo ataques baixos, expondo pessoas inocentes. É realmente grave o que está acontecendo. Essa próxima reportagem agora, a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas até por conta da natureza da própria apuração, a gente tem que ser um pouco prudente em cima disso. Sem acusação. Mas Oi? Sem acusação nenhuma, né? Antes de ouvir todos os lados, tal, né? Você vê tudo. Exatamente. Temos que ouvir todos os lados, mas é importante a gente chegar, de fato, nos financiadores dessas campanhas, e acho que vai ser esclarecedor para os leitores, enfim, aquela norma que a gente bem conhece do jornalismo, follow the money, e vamos descobrir quem está por trás desses caras. É isso daí, siga o dinheiro. Essa é a lição do Bob Woodward, que fez lá o Watergate, já dizia na ocasião, e foi isso que eles fizeram o tempo inteiro, ficaram 2 anos até chegar no coração do governo Nixon. Siga o dinheiro. Ele está certíssimo, Pedro. Olha, parabéns pela matéria que você fez, e é isso mesmo. E olha, quando você estava falando quem é que financia, você lembra desse paralelo agora com a Marielle. Esses caras que mataram a Marielle, se é que são esses caras, eles foram presos, suspeitos de matar, estão sendo apontados como autores, um dirigiu o carro, enfim, estão lá participando da execução. Todos eles, na verdade, estão cumprindo ordem. Eles são os ratos de esgoto.
Agora é preciso saber quem é que joga os ratos lá, entendeu? Quem é que alimenta esses ratos, quem é que financia esses ratos. Isso é muito importante. Pedro, obrigado pela sua participação, Pedro, parabéns pelo seu trabalho. Quer fazer a saudação final aí para os seus muitos fãs que se manifestam aqui, aqui no nosso canal, e tem alguns assim que estão achando que você é parecido com o Antônio Palocci, viu, Pedro Zampada? Ó, esse negócio aí de me associarem com o Antônio Palocci, eu já acho baixaria, hein, gente? Tô brincando, gente. Obrigado pelos comentários, pela receptividade de todo mundo que acompanha aqui as lives do DCM. Não esquece, por favor, assina o canal, ativa o sininho, isso é necessário para o nosso crescimento aqui no YouTube. A gente vai continuar fazendo reportagens, comentários e análises de todas as notícias. Obrigado, Joaquim. Valeu, tá, obrigado você e esteja sempre por aqui, tá bom? Até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Bom, você viu aqui, você sabe que agora tem uns ratos aí entrando no nosso canal aqui. Depois a gente faz uma limpeza, porque a gente não quer fedorento aqui, a gente não quer gente baixa aqui, a gente não quer rato aqui. Bolsonarista pode entrar, ele todo Bolsonaro, que está ali revendo, o cara comprometido com o mínimo de decência, esse fica. Agora, os outros a gente vai dar uma varrida, é que nem tirar assim e jogar fora. Os ratos tem lá já no Rio de Janeiro, já estão pegando com ratoeira. Esses daqui talvez de vez em quando pegue também, mas eles aparecem. Mas de vez em quando dá uma limpeza, faz uma limpeza, uma dedetização, que é bom para viver num ambiente higiênico, entendeu? A gente não quer porcaria aqui não, tá bom? Então, se você continua aqui como porcaria, se você é robô, agora, se você for ser humano, você está correndo o risco de ser processado, dependendo do que você faz, tá bom? Ou de ser exposto, mas para nós é melhor varrer você, tirar daqui, entendeu? Pôr lá uma dedetização para que não apareça mais aqui neste canal. Bom, pessoal, vamos ver as outras notícias agora desta manhã, muitas notícias ocorrendo, vamos ver, olha, eu mesmo publiquei um artigo agora de uma pessoa muito interessante, até comentei um pouco aqui, ontem eu estive lá na vigília Lula Livre, fui apurar algumas histórias, a notícia está lá, então eu fui para lá para apurar algumas notícias lá, conversei com algumas pessoas, e ali encontrei um senhor que é um engenheiro, tá? Estava lá com a esposa dele, veio de Caxias do Sul, e ele está escrevendo hoje, no relato dele, na verdade, publicando o relato dele, ele falou, eu fui um pobre de direita, entendeu? Comerciante, de lá, engenheiro formado, não sabia quem eu era. Nunca tinha votado no Lula, nunca tinha votado no PT, Aí, quando eu comecei a perceber o que estava acontecendo, ele falou, olha, eu não sou petista, mas não sou bobo, entendeu? O que está acontecendo no Brasil me fez realmente me posicionar. E aí ele foi lá na vigília Lula Livre, até cantou junto ali, muito timidamente, porque nunca foi militante, né? E ali para dizer boa tarde ao presidente, eu estou contando isso, é uma notícia que você pega agora no Diário do Centro do Mundo, tá? Temos aqui, entendeu? E aí, uma outra coisa que eu quero esclarecer aqui: quando nós falamos que o miliciano é vizinho do Bolsonaro, nós não estamos dizendo que o Bolsonaro é o mandante, tá? Isso tem que ser apurado. Se tem algum ligado à esquerda, não estou dizendo isso. Nós estamos mostrando a proximidade deste pessoal que não vale nada com o Bolsonaro. É isso que nós estamos falando. Que são do mesmo grupo social, entendeu? Vamos dizer assim, entendeu? Estou dizendo também que quando eu falo que ele é vizinho, isso precisa atentar, é que tanto este policial que foi preso agora, quanto o Bolsonaro, não tem renda declarada para morar onde moram, entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou falando, porque é do mesmo grupo político. Agora, eu estou falando, Bolsonaro pode ter jamais, não quero, entendeu? O homem é muito pacífico, pessoa que respeita as mulheres, entendeu? Então, jamais ele faria isso. Pode pensar assim, entendeu? Agora, não estou fazendo nenhuma acusação. Estou dizendo que fazem parte do mesmo grupo social, do mesmo ambiente. Estão ali na Zona Oeste ali, onde é a Barra, tem a comunidade Rio das Pedras, eles estão há muito tempo, entendeu? Os milicianos vão lá e matam a pedido dos comerciantes, funcionando como esquadrão da morte, o tal escritório do crime. Muitos deles são expulsos da PM, mas continuam ricos, tá? Ricos, eles continuam ricos. E aí, por quê? Porque eles funcionam como um Estado paralelo. Eles têm um Estado deles, entendeu? De vez em quando elege alguns caras representando para fazer essa interface com o Estado formal, vamos chamar assim. Mas em certas regiões eles vão lá e mandam, entendeu? Eles invadem a área,
E aí eles invadem isso é invasão mesmo, não é o que o Boulos faz, que é uma ocupação para denunciar a falta de habitação no Brasil. Não é isso. Tá? O que eles fazem é ocupar para que haja grandes empreendimentos. Então tem um terreno lá, naquela área de... Olha, tem muita gente que faz isso. E os milicianos vão lá e ninguém mexe com eles, porque eles são matadores. Então tem lá um terreno, o cara tem um terreno de 500 metros, sei lá, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, mas ele vai lá e avança por uma outra área, que muitas vezes é uma área da própria pública, é uma área de herdeiro, ninguém sabe direito onde é, mas uma vez que ele entra, um abraço, ninguém vai reclamar. Ele vai lá e come mais um pedação, entendeu? É assim que esses caras funcionam, como um Estado paralelo. Eles sim invadem. Isto sim é invasão. O contrário. E é isso que as pessoas têm que começar a prestar atenção, entendeu? E quando eu estou falando eu falo, ele é vizinho porque ele faz parte deste mesmo grupo, tá? Isso é importante você ficar atento e você não ser enganado, não, porque esse pessoal que fica vomitando, fica com arma, tirar o Boulos, porque se o Boulos vier aqui invadir, o Boulos não invade a área produtiva, entendeu? Não vai apartamento de ninguém, de ninguém, entendeu? São áreas que servem à especulação e muitas vezes áreas de grilagem. Isto que os milicianos fazem lá. É tudo invertido, é preciso entender. Olha, quando eu falei daquele senhor que eu conheci, ele falou: eu não sou bobo, eu já fui um pobre de direita, mas depois comecei a descobrir. Ele falou: no segundo governo do Lula, eu nunca votei no Lula, mas estava no segundo governo dele. Eu falei: pô, tem coisa diferente acontecendo, entendeu? Aí ele votou na Dilma 2 vezes, e aí ele não se conforma com o que está acontecendo, indignado. Ele é uma pessoa, vamos dizer assim, é um cara, não votou no Bolsonaro porque ele já tinha acordado antes. Mas muita gente que talvez no futuro volte a ser como, vamos dizer assim, seja como ele. Pessoas que às vezes estão aqui. Existem aqueles que são doentes, entendeu? É que nem cachorro, tá? Doente. Tá aqui, ó. Tá acontecendo aqui, olha. Tá querendo, exatamente, está acontecendo aqui, as pessoas estão comentando. São muitos comentários, eu não posso comentar todos eles, passa muito rápido, por isso, se você quiser que seu comentário seja destacado, eu leio mais cedo, mas agora vai sendo muito rápido, participa do Superchat, você destaca o seu comentário e nós temos aqui também a oportunidade de ler esse comentário, de falar com vocês, e vocês também estão assinando o canal, estão participando desta transmissão. Mesmo as pessoas que estão aqui sem decência, fazendo alguns comentários, como passa muito rapidamente, eu teria que parar e tirar. Depois a gente dá uma olhada e faz uma limpeza aqui nesse canal, porque não é aqui que é o lugar desse pessoal, não. Tá bom? Vamos ver aqui as últimas notícias do nosso Essencial do Dia, notícias importantes nesta manhã aqui de terça-feira, hoje que é dia 12 de março de 2019. Está aqui a Sâmia Bonfim, fez um comentário, faltando 2 dias para completar 1 ano do assassinato de Marielle. Olha, o DCM está produzindo matéria especial sobre isso, tá? Você vai ter sobre 1 ano da morte de Marielle. Finalmente começo a identificar. Lembrando que na quinta-feira tem um ato aqui programado, o DCM vai cobrir este ato, 1 ano sem Marielle, 1 ano da morte covarde da Marielle, o assassinato covarde. Tá aqui, olha, com foto de Bolsonaro circulando com suspeito de matar Marielle, hashtag o assassino mora ao lado, bomba no Twitter. O assassino mora ao lado. Bomba no Twitter. Tá lá bombando no Twitter, né? Turma é uma turma, entendeu? Não estou falando que o Bolsonaro mandou matar, mas é a mesma turma, tá? É uma turminha. Vamos lá. Grave, 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 grave. Tem lá o Jungmann disse que o envolvimento de poderosos da morte de Marielle era certeza. Ele disse isso. O Jungmann, ele é um cara que foi até na época do Fernando Henrique Cardoso, o INCRA, foi responsável pelo INCRA da reforma agrária, houve assentamentos naquela ocasião, não era nesta área de reforma agrária, até porque o Fernando Henrique tinha uns amigos dele franceses lá, que cobravam muito sobre reforma agrária aqui no Brasil. O Jungmann era o responsável por essa área. Ele é conhecido, Jungmann, por ser uma pessoa decente, de direita, tá? Lá do Pernambuco, não se elegeu, por conta disso mesmo que perdeu a eleição,
porque fez uma época uma oposição muito dura, e tudo bem fazer oposição, mas o povo do Pernambuco não quis ele mais na Câmara dos Deputados, e ele perdeu a Câmara. Mas ele é um cara que não é desleal, e ele é um cara que aparenta ter sinceridade. As pessoas que o conhecem, que é cumpridor de palavra, entendeu? Foi, por exemplo, com ele que as pessoas conversaram antes do Lula se apresentar à Polícia Federal. E tudo aquilo que foi acordado, os dois lados cumpriram. O Lula, inclusive, contra a vontade das próprias pessoas que estavam ali na porta do sindicato, não queriam que ele saísse. Ou não, se eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. Então, ele é um cara que a mesma esquerda sempre teve interlocução com o Jungmann, e ele estava dizendo, e ele parecia muito incomodado. Ele foi ministro da Defesa, depois foi afastado do Ministério da Defesa, deixaram ele criar um Ministério da Segurança Pública, lá da época do Michel Temer. Lamentável que ele tenha feito constar no currículo dele que seja o ministro do Michel Temer, mas era um cara com quem havia algum tipo de interlocução. E eu me lembro, quando ele falava da investigação, até meio constrangido, e uma época ele disse, uma das vezes falou, é uma certeza que tem gente poderosa politicamente envolvido na morte da Marielle. Isto é uma certeza. Nós estamos recuperando isto e publicando agora, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar por hoje. Agradeço muito pela audiência de vocês. Olha, hoje já é o nosso segundo dia de transmissão por este canal novo aqui do DCM. Nós já tivemos aqui o dobro de audiência de ontem e vamos crescendo. Por isso que nós voltamos para este canal e peço que você se inscreva. Vamos fazer crescer esse canal, pessoal. Deixa eu ler antes aqui um comentário do Carlos Guedes, nosso patrocinador, participando aqui através do Superchat, e ele diz o seguinte: quem ficar ao lado desses bandidos ou vai ser preso ou vai ser banido da política por enganar as pessoas, que vão passar muita vergonha, esse destaca muita vergonha, por apoiar falsos moralistas. Carlos Guedes, é isso mesmo, viu? Leia esse relato, esse desabafo, na verdade, que o engenheiro Irineu Menzen, descendente de italianos lá no sul, mora em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, um homem firme, viu? Então você lê o relato dele, que você vai ver que, olha, é esse pessoal que faz mudar a história do Brasil. Eu sempre disse isso. De um lado ficam lá pessoal, um lado mínimo, que é os cachorros loucos, com esse não tem conversa. Depois você tem um lado que é antipetista, mas não é cachorro louco. De um outro lado, você tem os progressistas, que envolvem militantes, mesmo pessoas que não sejam militantes. PSOL, PCdoB, parte do PDT, embora o PDT seja problemático hoje. Mas tem um grupo nacionalista lá ainda, então, e fica de um lado. Esse pessoal é de um lado, esse pessoal é do outro lado. Mas no meio, você tem ali 40%, às vezes chega a 50% da população, que não tem uma posição, um engajamento, nem de um lado nem de outro. Muita gente que votou no Bolsonaro agora ia votar no Lula. Não votou no Lula, não quis votar no Haddad. Até porque o Haddad deixou de colocar o vermelho na campanha, deixou de se... A identificação dele não está muito clara no segundo turno. Não é verdadeiro isso. Tá? É um quadro importantíssimo, mas não estava muito claro. Ele talvez estivesse buscando um pouco centro, então não deu certo. Mas teve gente que queria votar no Lula, não votou no Haddad, votou no Bolsonaro. Esteve. Então são pessoas que querem resolver a sua vida. Então são essas pessoas que decidem o jogo. É com elas que você deve falar, sempre. Tá? Agora, existem aqueles que vão permanecer ao lado de bandido. E com esses você não tem conversa, entendeu? Aí não tem jeito, esses são realmente pessoas que não podem, não estão comprometidas com um desenvolvimento nacional do Brasil. São egoístas, idólatras, eles têm algum problema de comportamento, problema psiquiátrico, psicológico, seja lá o que for, algum trauma que impede que ele veja as coisas como realmente elas são. Então, é isso mesmo. O que você disse, Carlos Guedes, quem ficar ao lado desses bandidos ou vai ser preso, porque é bandido também, ou vai ser banido da política por enganar as pessoas, ou vão passar muita vergonha por apoiar falsos moralistas. Olha, nesses falsos moralistas você inclui aí, sobretudo, esses defensores da Lava Jato. Esses são os verdadeiros hipócritas. Aí é uma outra discussão, que é um outro grupo que precisa ser também combatido. Pessoal, excelente terça-feira para vocês. Nós voltamos amanhã, entre 8 e 9 horas da manhã, no DCM Café da Manhã. Um abraço para todos vocês e até mais, meus amigos.